Bom, hoje é dia 23 de novembro de 2015. Através de um pedido de uma amiga, eu venho falar sobre, através do tarô, sentimento de inferioridade. Por que temos o sentimento de inferioridade? Por que existe esse sentimento? Essa palavra inferioridade, que é inferior, nós mesmos criamos em nosso pensamento, porque ninguém é inferior a ninguém. Nenhum ser humano é inferior a ninguém. Perante Oxalá, perante os mentores, perante o mundo espiritual, todos somos iguais. Não existe inferioridade. Inferior, superior, diferente, ausente, o que for dizer. Presente. Somos todos seres em evolução. Se falarem para tu que é inferior, a pessoa está doente. Quem diz para outra que tu é inferior, de que forma poderá trabalhar em algum local, aonde chamam o outro de inferior? Ninguém é inferior a ninguém, todos somos iguais. Mas nós, com o nosso pensamento negativo, atraímos a inferioridade para nós, porque nós mesmos implantamos em nosso subconsciente o sintoma da inferioridade. Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Se eu pensar positivo, atrairei para mim pensamento positivo. Se eu pensar inferioridade, que sou inferior, eu serei inferior. Desta forma, eu atraio para mim aquilo que eu quero. Quanto mais eu olho e eu observo que o outro está falando de mim, porque o outro é o outro e eu sou eu. Quem muito dá evasão, ou quem muito observa muito o que o outro está falando, não vive a sua vida. Principal também dos motivos de depressão aqui neste planeta é o pensamento somente no outro, que o outro está falando de mim. O que o outro pensa, o que o outro fez, o que o outro está fazendo, por que ele está fazendo, o que ele está fazendo agora, se ele está construindo alguma coisa, se ele comprou algo novo, se o outro fez, se o outro deixou de fazer. O principal sintoma de depressão é cuidar mais do outro do que de mim mesmo. Deixe que o outro fale o que ele quiser. Cada um fala o que ele acha de melhor. O ser humano gosta de atingir o outro com pensamentos negativos, de inferioridade. O ser humano atinge o outro pensando negativo, falando mal do outro, que o outro caia. Assim é o ser humano. O ser humano é dessa forma, foi criado assim. Foi criado com sucessões de religiões erradas, de seitas erradas, pensamentos errôneos para que as pessoas fossem destruídas. Pensamento negativo do passado, implantado em pessoas que tinham a cabeça fraca, e que hoje estão ainda ocasionando para outras pessoas pensamentos levianos, aonde estão implantando em pessoas pensamentos negativos. Ninguém é inferior a ninguém, todos somos iguais. Todos temos o dom de fazer o que quisermos para o bem. Se estamos assim é porque nós nos condicionamos a estar desta forma. Ninguém mandou nós estarmos assim, somente nós fizemos. Inferior, superior. Quem é superior? O que é uma pessoa superior? O que é uma pessoa superior a outra? O que é um ser inferior a outra? Será que um ser superior é mais superior porque ele tem um pouco mais de conhecimento espiritual, ele é superior ao outro? Como dizem que é superior? Por que ele é superior? Será que Oxalá, Deus ou os seres, meus mentores espirituais, eles fazem distinção de pessoas perante o grau de evolução ou do quê? Se estamos num planeta atrasado ainda, em evolução espiritual, se todos os espíritos estão evoluindo, quem é mais evoluído? Ou quem tem mais superioridade? Não existe. Todos somos iguais perante a lei de Oxalá. Todos estamos aqui resgatando o karma.
Então não vamos deixar que o outro sofra, porque nós fazemos coisas que eles acham que nós somos melhores, ninguém é melhor do que ninguém, e ninguém também pertence a ninguém. Assim como no lado amoroso queremos aquele ou aquela que não é nosso. Ou fazemos coisas erradas, magias, para ter outras pessoas para nós, sendo que não temos esse direito. Direito do quê? Iludir-se, trazer ilusão para a nossa vida pensando que eu sou o dono de tudo, que eu sou o responsável por todos, devo de caminhar buscando meu aprimoramento espiritual, mas não levar todo mundo nas costas. Também assim no mundo espiritual, em casas mediúnicas, onde uma pessoa só leva todos nas costas porque eles não gostam de levar os seus direitos, não gostam de terminar as suas conclusões, não terminam a sua evolução e jogam nas costas dos outros, para que o outro termine por ele. Não existe isso. Existe a busca espiritual de todos, em conjunto. Vamos parar com essa história de pensar somente que eu sou o chefe de tudo. Eu não sou nada, às vezes, perante o meu Oxalá, porque eu estou ainda capengando ali no berçário dos espíritos, e até eu chegar a um grau mais evolutivo, é muito demorado. Então vamos chegar aqui hoje falando que ninguém é superior a ninguém. Ninguém é superior. Todos somos iguais no parâmetro divino aqui. Se estivessem superiores, não estariam aqui. Estariam em um grau elevado, em outro planeta. Não nesse planeta aqui ainda, que está espiando os seus karmas. Caminhando para a evolução. Então vamos aprender a estudar, saber o que é evolução, o que é doutrina, o que é seita, o que é espírito, o que é alma, o que é mentor, o que é entidade, o que é orixá. Para nós aprendermos a caminhar direito, casas mediúnicas principalmente, onde pensam somente em si, não tem irmandade, não tem uma afinidade, não tem um amor para com os outros, num caminho direito. Só julgam os outros pela aparência, pela sua condição de vida, condição sexual principalmente, que olham para aquela pessoa, acham que é diferente, ou a outra pessoa que é mais pobre, ou outra pessoa que ela está separada porque ela não pode, porque ela é uma pessoa que ela é uma pessoa perdida, que aquela pessoa está com a roupa rasgada porque ela não pode comprar uma roupa melhor. Observam aquela pessoa que está suja porque ela não tem um banheiro bom em casa para poder tomar o seu banho. Porque nem todos têm o que a pessoa tem, mas ela julga a outra pessoa pelo que ela não pode fazer. A outra pessoa não está podendo fazer porque ela não tem condições também de fazer tudo o que ela pode. Vamos observar a nossa vida para depois ver o que a outra pessoa está acontecendo com ela. Cada um cuidasse do seu caminho, não estaria aqui como chegou este tempo, deste planeta. Se cada um tivesse cuidado de si no passado, não estaria chegado neste tempo que está hoje, onde temos que ficar falando. Não estaria neste tempo aqui, onde os espíritos têm que falar e falar tanto, mentores espirituais, entidades, falar e falar sempre, mas não mudam o seu sistema de vida. Não mudam aquilo que falamos para mudar, que as pessoas mudem a sua condição. Observe os seus defeitos para observar o defeito do outro. O outro faz parte da minha vida também. Está caminhando comigo, evoluindo junto. O outro é outro, mas ele faz questão da minha história também, porque eu vivo junto, no mesmo planeta, na mesma cidade, no mesmo sistema de vida. E também eu não sou mais do que ninguém, porque eu tenho um pouco mais de dinheiro e de matéria. Ou eu tenho alguém, ou tenho outra coisa em minha vida, não sou mais nada do que ninguém, somente eu evoluindo. A matéria eu vou deixar aqui um dia, essas coisas que se agarram tanto aqui, que eu não sei como é que pode chegar num ponto deste. O mundo espiritual se admira das pessoas aqui chegarem num tempo desse daqui, onde estão se matando por causa de nada, morrem, se desencarnam por causa de nada, por causa de um cigarro, às vezes as pessoas desencarnam, coisa absurda não tem lógica. Por isso que às vezes paramos e pensamos aonde chegamos. Então nesse dia palavras que às vezes fogem porque não tem às vezes nem o que falar, porque chegou o extremo do extremo, onde as pessoas não têm mais noção de nada, não tem mais discernimento, não tem mais conclusão,
não tem mais amor próprio, não tem mais respeito, não tem mais afinidade, não tem mais irmandade, não tem mais convicção, não tem mais o que, não tem mais de nada. Não tem mais o que esperar, mais o que vamos fazer, o que esperamos daquilo. Será que teremos que dizer que já basta? Quando falar isso que já basta, não restará tempo. O tempo está escasso, estamos falando para cuidar, reformar a sua vida, reforma íntima, cuidar do que está fazendo. O mundo espiritual já está se preparando para cobrar aqui. Então vamos pensar o que estamos fazendo, o tempo que está previsto, o pouco de tempo que resta. Se estamos avisando porque é mandado avisar, já falamos sempre isso. Então vamos concluir o estágio com a melhor forma possível. Muitos acham que é loucura, mas cada um acha o que deve de achar. Nem todos são evoluídos para saber o que está acontecendo. Cada um existe um grau de evolução, para cada um tem um grau de evolução. Não podemos pôr o carro na frente dos bois se as pessoas não têm conhecimento. Por isso estudamos o lado dos espíritos, os mentores, principalmente a evolução espiritual, para podermos estar aqui falando o que necessitamos. Então, nesse dia, pedimos que tenha reforma íntima da sua vida, conclua seu estágio evolutivo com amor no coração, olhe seu irmão com o coração aberto. Em casas mediúnicas, sem afinidade, harmonia, olhe a pessoa como irmão, não somente a roupa que está vestindo, o que se está incorporando, não, os mentores espirituais. Observe a sua vida, o seu estágio evolutivo, o que está fazendo dela. Porque chegamos na época da cobrança. Por isso que estamos falando. A cobrança começou. Será que até quando que vamos falar sobre isso? Chegou o tempo extremo. O tempo previsto chegou para que as pessoas põem na cabeça o que necessitam. Se pudermos atingir 3, 4 pessoas com essas palavras, já valeu a pena ter vindo falar. Porque nós viemos de longe, deslocamento longe, para poder falar aqui neste tempo, aqui neste momento. É difícil vir de longe para falar aqui, mentalizar. Nós estamos falando. Então, neste momento, paremos um instante, que os espíritos falam. O espírito também fala, que usa a mente para falar. Aprendamos o que é mundo espiritual, o que é espírito, o que é alma, para podermos saber e não ter medo do que não nos atinge. Vamos ter medo dos espíritos de assombração. Vamos ajudar eles e não ter medo deles. Principalmente em casas onde acham que está assombrado, tentem ajudar e não ficar com medo dos seres coitados que estão vagando por aí. Ajudemos eles. Também falaremos sobre isso, que assombrações são espíritos que estão vagando ali, almas coitadas que estão penadas. Quem puder ajudar, ajude. Necessitam de ajuda espiritual e não que fujam delas. Então, nesse instante, vamos falar que nosso pensamento é nossa forma de ver o que queremos. Se pensarmos positivo, vamos trazer para nós o lado positivo. Negativo, traremos negativo. Todos os seres aqui, espíritos encarnados e desencarnados, são seres irmãos nossos. São irmãos nossos. Desde aquele que está escondido numa casa assombrada, cheio de limo ou pedras, é irmão nosso. Então devemos ajudar. Não vamos fugir. Todos são irmãos encarnados e desencarnados. Devemos ver como irmãos. Ninguém é mais do que ninguém. Somos seres em evolução. Vamos ver todos como irmãos e trazer para nós o lado bom da vida. Se puder ajudar, ajude. Fale com boas palavras para as pessoas. Ajude neste tempo de cobrança, aonde os espíritos se tornarão visíveis para as pessoas. Porque será normal daqui a uns tempos todos aparecerem. Obrigado a todos. Tenhamos paz e equilíbrio. Nesse dia, que é dia dedicado aos guardiões, que é dia 23 de novembro de 2015, 2 horas da manhã, peço a paz a todos, que tenhamos equilíbrio. Que nesse momento estamos falando aqui, é de longe que estamos vindo para falar para as pessoas que tenham conhecimento de tudo aquilo que necessitam. A pedidos viemos falar. Obrigado a todos, que todos tenham o caminho aberto para o amor e a paz. Que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael nos ajudem, que a Sara, mãe Sara, nos abençoe.
Assim seja. Obrigado.